Boa noite para todo mundo. Boa noite. Enquanto isso, vou dando então já a agenda, passando o nosso calendário. Nosso próximo toque será no dia 19 de outubro. Então, 19 de outubro será nosso toque de catiço, às 18h30, sempre o mesmo horário, tá? Então, na próxima agora semana não tem, também que é feriado, né? Aí só daqui 15 dias no outro, que será no sábado, dia 19 de outubro. Então, 19 de outubro, toque de catiço, tá? Sexta-feira, às 10 da manhã, teremos as cestas de reflexões, sempre aquela meia horinha rapidinha, aquele papo rápido, curto, de algum tema, algum assunto para discutir, para comentar, para ficar o final de semana quebrando a cabeça e trazer algum conhecimento, alguma coisa além para a vida, tá? Bom, hoje vamos iniciar uma fase nova nesse processo de desenvolvimento, nesse projeto, que é uma proposta nova dentro de mudança, principalmente por conta da quantidade de pessoas, muitos filhos em processo de desenvolvimento. Então, claro, quando a casa ela vai se adaptando de acordo com as necessidades. Então, de acordo com a necessidade, a gente vai se adaptando. Quando tem mais gente em desenvolvimento, a casa se prepara de uma forma. Quando tem menos pessoas, a gente foca mais um pouco no atendimento, alguns outros tipos de desenvolvimento. Então, esse processo novo, tanto que o tema que eu coloquei aí é a fase, né, são as fases do desenvolvimento. Então, inicialmente, faremos algumas alterações, algumas mudanças. E o principal, agora acredito que nas próximas 4, 5 lives, serão justamente trazer essa ideia e esse assunto dessas fases, como é que é, o que sente, a percepção, justamente para você também entender em qual fase você está, em qual fase você estava, qual fase você teve mais dificuldade, porque às vezes não necessariamente você passou e está numa fase um pouco mais avançada, mas para trás ficou alguma coisa mal resolvida em que acaba tendo que voltar, tendo que resolver e que lá na frente também acaba prejudicando. Fora algumas mudanças que após a live terminando, iniciamos no nosso atendimento fraterno e logo em seguida outros processos de desenvolvimento. Então, vai ser umas coisas assim um pouco diferentes. Então, espero que todos gostem, que todos aproveitem essa oportunidade, que afinal de contas essa oportunidade é justamente para vocês, para que vocês consigam aproveitar, para que vocês consigam curtir, ter um aprendizado. Bom, inicialmente então, hoje não acredito que pelo tempo também, como é 1 hora que tem, não acredito que tenha muito tempo para que possa desenvolver a ideia de tudo, principalmente porque eu não tenho essa intenção de falar de forma muito abrangente, de forma muito superficial. Minha ideia é me aprofundar um pouco mais e trazer muito mais conhecimento em todas essas áreas. Então, inicialmente eu gostaria de trazer a vocês o entendimento de que o processo de desenvolvimento, gente, isso que eu estou trazendo para vocês é uma criação minha. Então, se vocês jogar na internet ou procurar livros, vocês não vão encontrar em nenhum lugar. Porque essas fases e esse tipo de percepção eu desenvolvi através das minhas experiências, através de conversa com o plano espiritual, com nossos amigos, tudo, espirituais, e na vivência de 25 anos aí de casa, 30 anos de macumba nas costas. Então, é justamente essa experiência, fora toda essa vivência, que me fez escrever essas etapas. Então, é uma coisa que, dependendo de uma outra coisa, pode até achar coisa similar, mas dessa forma, não. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, que isso é uma coisa extremamente pessoal minha, que eu justamente trouxe diante desse conhecimento em que eu tive, desse conhecimento e dessa experiência que eu tive no dia a dia. Então, não é nada teórico, é extremamente prático mesmo. Então, eu achei melhor desenvolver essas fases do desenvolvimento em 7 etapas. Então, eu criei 7 etapas para que o médium consiga se entender, desenvolver e ter esse aprendizado dentro dessa etapa em que ele está. Então, vou falar as 7 primeiras etapas e vou explicar. Hoje eu pretendo explicar 2, a primeira e a segunda. Na próxima, que vai ser na quinta-feira, né, daqui 15 dias, eu pretendo explicar mais outras 2, e aí depois na outra eu pretendo explicar as outras 3. Para
cada um se situar exatamente em qual fase do seu desenvolvimento que você está, para que você consiga saber o que melhorou, o que precisa melhorar e assim por diante. A primeira fase se chama reconhecimento. Então essa primeira fase eu dei o nome de reconhecimento. A segunda fase eu dei o nome de habilitação. Habilitação. A terceira, equilíbrio. A quarta, firmeza. A quinta, atuação. A sexta, confirmação. E a sétima, evolução. Então essas são todas as etapas. Claro, existem subdivisões dentro de cada uma. Eu criei algumas. Por exemplo, dentro do reconhecimento, eu criei 3 subdivisões, 3 fases, 3 momentos, assim como também da habilitação. Então hoje, essa ideia é trazer principalmente o reconhecimento e a habilitação. Acredito que... por que é legal eu trazer todo esse entendimento? Porque, como temos bastante médiuns em desenvolvimento, tem médiuns de todas as etapas. Então vai ter médiuns que estão nesse processo de desenvolvimento, que estão na fase 1, que estão na fase do reconhecimento. Então vocês vão entender essa fase, vão se ver nesta fase, e vai ser muito bacana em relação a isso. O segundo, vai ter gente que vai se ver na fase de habilitação. Então você vai se ver nessa fase, vai se reconhecer, se visualizar nesses momentos, em algumas situações. E assim sucessivamente em cada uma das fases. Até mesmo para que você, às vezes, acredita que não evoluiu muito, às vezes está um tempo e fala, não, estou na mesma fase, eu olho para trás, parece que 1 ano eu continuo no mesmo estágio, na mesma etapa. E não. Você vai ver o quanto você já está uma etapa à frente e você não percebeu o quanto. Ou até o quanto você regrediu. O quanto você deu 1 passo ou 2 passos para trás. O quanto você perdeu também. Porque isso é normal. A natureza ela não dá saltos para trás, só dá para frente. Mentira, ela dá para trás sim. Tudo isso todo mundo sabe. Eu já cansei de falar isso e explicar o motivo. Então a natureza dá. Então é uma forma de você entender e também estar preparado para a próxima etapa. Porque se você já se habituou, por exemplo, na fase de reconhecimento, que é a primeira, e você já começou a perceber, você já sabe que logo em seguida o que entra é a fase de habilitação. Então você já consegue reconhecer e perceber quais são as próximas etapas e quais são as próximas fases, o que você vai enfrentar, o que você vai lidar com, quais são as situações próximas que você vai estar tendo que resolver ou tendo que lidar mesmo. Então isso que é muito bacana, para que você consiga entender a atual e consiga perceber também quais são as próximas. Então vamos lá. A primeira fase, que é a fase do reconhecimento, é a fase que traz a ideia de você perceber e reconhecer exatamente o que existe dentro de você. Então, inicialmente, é como você consegue perceber, através tanto de percepções como de sensibilidades, e algumas sensações também extracorpóreas. Então a primeira delas, que é esse reconhecimento do que existe internamente, que traz a você o conhecimento e a vivência de um mundo espiritual interno muito maior do que você pode imaginar. Então é justamente o reconhecimento de um mundo interior até então que passava despercebido e que você não percebia. Então quando você começa a reconhecer essa primeira percepção interna dentro da tua realidade, da tua vida e do mundo em que você vive. A primeira delas é a percepção. Então essa percepção, ela aparece de muitas formas. Primeiro você pode perceber através de mudanças sutis pelo seu ambiente, mudanças e percepções ao seu redor. Então, ou seja, quando você começa no próprio meio, à sua volta, perceber algumas mudanças, às vezes pessoas à sua volta, sabe aquilo que você fala, putz, não estou me sentindo bem, aquela pessoa chegou, o ambiente ficou desagradável, sabe, não estou me sentindo agradável. Ou você entrou no ambiente, você... Nossa, estava bem, parece que fiquei irritado, ou mudou. Então você começa já a ter uma percepção de que você é influenciado e sofre alguma manifestação ou alguma impressão, que é essa percepção, justamente através do ambiente. Seja de pessoa, seja de lugar, seja de situações, ou seja, é justamente quando você reconhece pequenas mudanças e alterações no seu dia a dia e que você já chega a perceber. Tem pessoas que é uma porta. Às vezes chega uma pessoa extremamente irritada e a pessoa nem percebeu que eu estava irritada. Ah, estava irritada? Nossa, nem percebi. E você então começa de forma mais sutil reconhecer e perceber quais são essas expressões externas que existem. Então essa é uma das primeiras coisas, de que você, não estou bem, fiquei desagradável.
Alguma coisa aconteceu. Isso tanto só de lugares, mas como de pessoas, como de situações. Ou seja, é quando você percebe o quanto você pode sofrer alterações, seja elas de humor, de mudanças energéticas, de percepções, mas inicialmente é o reconhecimento de que você pode sofrer mudanças pelo externo em que você está, em que você vive. Então, ou seja, às vezes antes de uma pessoa chegar, do nada você fica irritado. Ou você sente uma tristeza, uma angústia, de repente alguém te liga. Ou alguém chega ali exatamente daquela forma em que você estava. Como se antes da pessoa chegar, aquela vibração já chegou. Então, já é essa percepção mais sutil dessa realidade à sua volta e o quanto você muitas vezes chega a ser vulnerável a toda essa mudança. Então, ou seja, essa percepção ela pode ser tanto de emoções, como de sentimentos, de lugares, de conversa com alguém ou com algum lugar. Ou seja, são todas essas expressões externas que acabam causando uma alteração. Esse é o primeiro ponto que é muito legal, que você começa a reconhecer. Além disso, você pode perceber também que em algum momento disso, desse reconhecimento, passam algumas mensagens despercebidas que você não notou. Sabe aquele famoso sinal? Nossa, parece que a vida me deu um sinal. Parece que a vida me trouxe uma coisa, um sinal que você não percebeu e a vida insistiu naquilo. Às vezes uma coisa aleatória, mas que influencia o próprio destino. Essa mensagem que eles passam, que muitas vezes elas possam ser despercebidas, elas podem ser percebidas até de uma forma que aparentemente você não reconheceu e descobriu, mas você notou. Sabe a sensação de estar sendo observado? Está no lugar e aquela sensação, nossa, parece que alguém está me olhando. Você sente que você está sendo observado, como se naquele momento você sente às vezes até às vezes uma coisa diferente que dá no cangote, aquela respiração, aquela coisa. Ou seja, você fica mais atento a este reconhecimento de coisas. Só que essa percepção que dá, ela traz mensagens despercebidas de agora e até mensagens antigas, de situações e coisas antigas que passou despercebido e que você também não tenha reconhecido, que você talvez não tenha percebido. Então isso pode ser desde vultos, sons, cheiros, presença, sensações. Então, essa percepção, que é esse reconhecimento, ainda ele não é claro, porque ainda você não viu, você não visualizou, você ainda não teve a clareza daquilo que é, mas teve inicialmente um reconhecimento. Inicialmente você reconheceu que há uma interferência externa desse mundo e que você, através de uma anteninha e de uma percepção, você conseguiu captar aquela informação, você conseguiu captar justamente aquela interferência de um mundo extremamente paralelo, porém extrafísico, que está interferindo e que está modificando o teu dia a dia e você está captando. Então isso é muito como fase inicial. Você já reconhece que o mundo espiritual está chamando a sua atenção. Você consegue já perceber que o mundo espiritual, às vezes são coisas insignificantes. Às vezes, você fala, pô, mas às vezes eu sou um médium velho e eu não vou passar por isso. Não, às vezes você vai comer bola de uma coisa lá atrás. De uma coisa extremamente insignificante em que a vida estava te mostrando e que você não escutou e que você não percebeu. E a vida está querendo te mostrar e te trazer alguma coisa. Então, olha que coisa curiosa. E você fala, pô, mas eu tô lá na frente. Sim, mas você vai comer bola. Essa semana, por exemplo, aconteceu uma coisa comigo disso. Uma coisa comigo que aconteceu. Eu faço academia toda manhã, que dá para perceber, vocês sabem disso, né? É nítido até. Tem um moço que toma conta lá dos carros, que é o que olha e tal. E a semana passada, eu peguei um dos meus livros e falei, eu vou dar para ele. Me deu do nada, aquela sensação de que às vezes eu ficava lá vendo ele ficando às vezes em joguinho, coisa assim, falei, vou dar um livro, pelo menos ele vai ler e tal, e não sei, mas eu tive a sensação de que ele precisava daquele livro. Eu peguei e coloquei no carro. Falei, amanhã eu vou para lá, eu levo, vou deixar lá que eu não vou esquecer. Chegou, no outro dia eu olhei e falei, não sei, tem jeito de evangélico. Olha o preconceito. Independente do que ele vai fazer ou não vai fazer com o livro, ele vai jogar fora, fazer, não importa, eu fiz a minha parte. Se o espiritual que quer levar uma mensagem para ele, existe um porquê. E eu tive essa sensibilidade, essa percepção, mas assim, uma pessoa que eu cumprimento de bom dia, boa tarde, tanto que não sei nem o nome dele. E passou. No outro dia, a mesma coisa. Nada.
Isso a semana passada, que foi na quinta e na sexta. Domingo eu fui votar. Tô saindo da votação, quem eu dou de cara? Com ele. Nossa, você tá aqui, não sei o quê, veio votar, Lugares um pouco diferentes, mas assim, encontrei ele bem no dia que foi votar. Achei aquilo curioso. Passei, não sei o quê, fiquei com aquilo na cabeça. Falei, segunda-feira eu vou levar o livro. Estou saindo da academia, pensando, falei, será que eu entrego? Já estava na dúvida de novo, será que eu entrego para ele ou não? Estou saindo da academia pensando, assim, do nada, eu estou descendo, um passarinho quase me atropela. Ele saiu passando, ele bateu em mim, bateu aqui, tanto que acho que devia estar comendo alguma coisa, ficou sujo, de coisas que no bico dele que ele tava, ficou sujo aqui na minha blusa, ele bateu em mim e saiu. Falei, não, isso é um sinal. Tipo, pô, um passarinho esbarrar em você, bater, você quer pegar, você não consegue, imagina ele ainda bater em você, e foi embora, não consegui nem ver que passarinho era. Cheguei, virei pra ele, perguntei, falei, deixa eu te fazer uma pergunta, tal, você tem alguma espiritualidade, alguma coisa, você gosta de ler algum livro, não sei se lê a Bíblia, alguma coisa e tal? Ele falou, não, eu não tenho religião, não tenho nada, mas eu me interesso bastante por coisas espíritas e espirituais, coisas assim que provocam o autoconhecimento. Falei, então peraí. Fui lá no carro, peguei e entreguei pra ele. Nossa, um livro, que legal. Falei, é um livro que fala sobre isso. Entreguei o branco, o Além do Olhar. Entreguei pra ele, assim, assado, tal, passei, expliquei. Quando ele olhou, ele falou, nossa, que coincidência. Falei, por quê? Ele falou, a minha avó era de centro, trabalhava com caboclo, tudo assim, minha avó era de Umbanda, assim, assado. E depois que ela faleceu, eu nunca mais achei um lugar. Eu tô passando por uns problemas. E essa semana eu falei pra ela, vó, onde quer que você esteja, eu tô precisando da sua ajuda. Me indica algum lugar ou faz alguma coisa pra mim. Falei isso no começo dessa semana. Você chega e me dá um livro, fala que tem um centro e tá me convidando. Olha o sinal mostrando. E por mim, na quinta e na sexta eu fiquei, não, deve ser evangélico, não vou dar. Dane-se se é ou não é. O que ele vai fazer, não vai fazer. Mas olha, uma coisa que é uma percepção. Uma pessoa que eu não conheço, nunca conversei, nunca troquei ideia com ele, mas tive uma pequena percepção. Então, olha que coisa curiosa, assim, que é justamente o universo te mostrando. É o plano espiritual trazendo justamente. Então, temos que ficar atento a esses sinais, porque os sinais eles acontecem e eles são presentes na nossa vida o tempo todo. Então, diante desse que tem a percepção que eu falei, que é uma das principais dentro do reconhecimento, quando você tem essa percepção, você consegue perceber o quanto você sofre essa influência. O quanto o mundo, o quanto o plano espiritual, as entidades, os guias, mentores, chamam a sua atenção. Estão chamando a sua atenção de olha para cá, veja isso. E a gente muitas vezes tem aquele medo de achar, né, bitolado, tudo acha que é isso, ou seja, não, isso é um sinal que a vida... Não, às vezes não é um sinal. Às vezes é uma mensagem clara, não é simplesmente uma brincadeira. É a vida te chamando a atenção para aquilo. E enquanto você não presta atenção, a vida vai se intensificando e ampliando a ponto de você, chegar ao ponto de um passarinho bater em mim, encontrar ele saindo da zona eleitoral. Como assim? Tipo, uma pessoa que eu nunca encontrei na vida em lugar nenhum. Olha o quanto justamente a vida ela mostra isso. Depois disso, quando você percebe essa percepção, dentro ainda do reconhecimento, você entra na sensibilidade. Ou seja, a sensibilidade é quando você já reconheceu, você já percebeu que existe essa influência externa através de sons, presença, cheiros, observação, ou seja, você já tem uma noção e uma percepção de que o mundo espiritual está chamando a sua atenção, está chamando você, oi, tô aqui, olha, e você já começa a ter uma sensibilidade um pouco mais aflorada. Então é quando você começa a dar um pouco atenção a essa sensibilidade. Então é como você vai responder já a essas mensagens e essa interferência espiritual. Então essa sensibilidade, o primeiro passo, é como que você responde isso? Principalmente através de uma ampliação dos seus sentidos. Então a ampliação dos seus sentidos, dos seus 5 sentidos, já é esse segundo passo dessa sensibilidade. É quando você já começa a ir além. Então essa ampliação ela dá onde você reconhece coisas a mais. Então o seu tato fica muito mais apurado e aguçado, você percebe percepções, sensações, às vezes presença mesmo, seu olfato fica muito mais apurado, sua visão. Você começa a ver às vezes um vulto um pouco mais nítido, você vê silhuetas, você vê aquela coisa às vezes onde você já consegue ver atrás das pessoas coisas diferentes, ou na própria pessoa, muitas vezes você vê. Então, os seus sentidos começam a ter uma ampliação, que já é a sensibilidade propriamente. Então, já há um avanço
e já há principalmente uma ampliação das suas faculdades mediúnicas, onde elas se ampliam a ponto de você reconhecer que a sua sensibilidade ela já está reconhecendo, mas respondendo a isso. Ou seja, ela já está respondendo a esse tipo. Então, você, quando começa a reconhecer e você começa a responder, você percebe que você se torna você se torna meio receptivo a essa energia. Então você já consegue perceber que você é um receptáculo dessa percepção. Então você já começa a condensar e receber isso no teu corpo. Então é como se o teu corpo fosse realmente uma antena, e essa antena ela capta informações, ela capta essas mensagens, e você já começa a reconhecer o teu corpo como um receptor. Justamente um receptor de toda essa sensibilidade. Dentro disso, as interferências começam a acontecer de forma nítida, que aí já são os sintomas. Então você já começa a perceber nitidamente que ansiedade, angústia, tristeza, apatia, medo, raiva, ódio, alegria, amor influenciam você. Então lá você já reconheceu, só que agora você expressa isso. Então você já consegue ter essa percepção de expressão e ampliação dessa energia que você acaba recebendo. Então, é como se muitas vezes você sintonizasse esse mundo, e a partir desse mundo que você sintoniza, você acaba muitas vezes não só sofrendo essa influência externa, mas você acaba se misturando com isso. Porque você não sabe já o que é seu e o que não é. Então, do nada você sente um calafrio, você sente... baixa a pressão, então você sente aquele mal-estar que a pressão começa a baixar, você sente tremor, você sente formigamento, você sente dor de cabeça, você começa já a sentir alterações físicas também. Por quê? Porque se intensifica esse sentimento. Então, esse reconhecimento ele se dá tanto através dessas percepções mais sutis, que seriam a emoção e o sentimento, mas com expressões já no corpo físico, porque a sensibilidade, ela já começa a fazer parte. Então você já começa a responder a isso. Então às vezes é a dor no pé, às vezes é o enjoo, o formigamento, calafrios, dor de estômago, entortar, de repente você vê pessoas que começam às vezes a querer entortar, inicialmente quando começam a desenvolver, principalmente às vezes entidades às vezes mais densas, quiumbas e coisas do tipo, e começam já assim, principalmente quando estão alcoolizados, você já viu? Quem já nunca ouviu um caso de um tio velho que ficava bêbado e quando bebia ficava todo torto no chão? Ou seja, quem nunca ouviu uma história dessa, só ou perguntar para alguma tia, alguma avó, que com certeza você vai ter 1000 histórias dessas. Então, é quando essa percepção, além desse reconhecimento, já existe uma influência dessa sensibilidade. Então, essa sensibilidade, além de ela influenciar emocionalmente você, que é o campo mais emocional, ela chega a te influenciar fisicamente. Então essa manifestação física acontece. E você reconhece e tem essa manifestação física constante, através dessas diversas expressões que tem. Às vezes é uma visão turva, que acaba dando. Às vezes é um ataque cardíaco, do nada o coração dispara. Às vezes é piriri, começa, antes da gira, solta o intestino, uma limpeza, ou dá um enjoo, ou dá vontade de vomitar, ou dá uma dor de cabeça. Às vezes você está num cabeleireiro, você está num lugar e uma pessoa que chegou e tudo. Então, é quando o teu corpo, além de você ter a percepção da tristeza, da angústia ou de alguma coisa, você acaba tendo também essa resposta física. Então, a resposta física já é esse segundo passo. Vai vendo aonde vocês vão se encaixando. E vai lembrando do começo. O quanto antes era um choro, uma tristeza, um tremor. E aí depois, através disso, vai aumentando essa sensibilidade, vai aumentando a ponto de ter interferência física. Então, muitas vezes, aquele choro que ficaria apenas no choro, hoje já não é mais choro. Hoje já é choro e tremor. Incontrolável a ponto de você estar num banco, tá tremendo, e do banco inteiro tá tremendo, como se fosse um calafrio. Você não tá com frio, mas você tá tremendo. E esse tremor está causando uma modificação externa até onde você está sentado e as pessoas que estão à sua volta. Já é algo incontrolável que você inicialmente não controla. Que você não consegue controlar. Que é esse choro, que é esse tremor, calafrio, pressão baixa. N mudanças que acabam causando essa interferência e causando essa modificação. Fecha a porta para mim, Di, por favor. Hã? Ajuda ela então, que deve ser a Daniela que chegou.
E aí, depois disso, entramos no terceiro aspecto desse reconhecimento, que eu chamei de sensação extracorpórea. O que seria essa sensação extracorpórea? É quando você já começa a ter alguma experiência além do físico. Onde além de você estar já no campo físico, ou seja, além do corpo, porque até então você tinha essa percepção e essa sensibilidade corpórea. O terceiro passo é quando você já começa a ter uma expressão extracorpórea. O que vem a ser essa expressão extracorpórea? Uma delas é o sonho. Quando você já no sonho, ou seja, você não está no corpo, você está projetado e você já está tendo previsões, você já está tendo intuição, você já está tendo visões de algumas coisas, independente do tempo, do espaço. Então, olha as etapas, o quanto isso você foi chegando. Começa a reconhecer lá atrás, quando você começou. Até médios antigos. Assim, tem como, porque são tão marcantes, né, o começo de um processo, que você entende. Então, essas expressões extracorpóreas, ela tanto pode se dar através de um sonho, através de uma visão que você tem, que é como se o seu corpo não está vendo, mas vem uma visão na tua mente além, como se você conseguisse perceber essa visão além de uma coisa completamente diferente de eu estar vendo com os meus olhos. Estou vendo através do corpo, do meu olho que está enxergando o extrafísico. Mas é uma visão que veio na mente. Ou seja, uma coisa extracorpórea que veio de um mundo, independente de qual dimensão, de qual aspecto que você entrou aquilo, você entrou num animal abstrato ou num abstrato coletivo, não importa onde você conseguiu receber aquela informação, aquela mensagem, mas você conseguiu ir além. Ou até mesmo através de uma projeção astral. Que já é onde inicia muitas vezes o processo do desenvolvimento. Através da incorporação. Porque através da incorporação é o quê? É a sua projeção espontânea, muitas vezes, algumas não, do seu espírito. Para que a tua consciência fique menos autônoma nesse sentido e uma outra consciência pode comandar. Então é onde já inicia o processo de incorporação. Então nesse aspecto, o processo de incorporação ele já começa a ser um pouco... Cuidado com a bolsa, Sil, só por conta do micro, por favor. E automaticamente, o que acaba acontecendo? Essa percepção da incorporação, ela se dá, claro, aonde é como se essa outra consciência, ela tivesse essa necessidade ou essa obrigação, não importa o termo, que aqui acho que é completamente insignificante para isso, mas ele quer ter uma atuação melhor sobre o corpo. E para isso, o teu espírito, não que ele vai embora ou ele some, mas ele precisa tirar um pouco a autonomia dessa consciência, para que uma outra consciência, claro, possa dominar, possa ter controle, e para isso ela dá um certo deslocamento, ou seja, ela consegue sair um pouco do lado. Então, por isso que tem aquela sensação de que muitos falam, não sei se sou eu ou sou a entidade. Estou nessa dúvida ainda. Será que é eu? Será que é a entidade? Porque eu me sinto lá, claro, porque você não teve uma experiência totalmente extracorpórea. O que você teve foi uma experiência onde você realmente começou a sair, você começou a se projetar, mas você não saiu de forma completa, ainda mais porque você não pode abandonar o corpo. É como se você estivesse dormindo à noite. É como se fosse uma sensação de que você dorme. O corpo ele está tendo reações e tem total percepção de tudo que está acontecendo à volta. No entanto, que se você escutar um barulho ali, você acorda. Se passa um mosquito no seu ouvido, bzz, faz o barulho, você acorda. Então, ou seja, você está com a percepção do que está acontecendo no mundo físico. Vem um vizinho desgraçado e liga um som no último volume, você vai acordar, não tem como. Por quê? Porque por mais que você esteja projetado, você está atento às coisas que estão acontecendo ali. Um pouco consciente, um pouco inconsciente, mas você está percebendo. Então é quando você, mesmo numa expressão extracorpórea, mas você ainda tem uma noção porque você está ligado ao corpo. E você nunca vai perder esse vínculo justamente ao corpo. Porque você perdeu, você morreu. Você se desligou do corpo, automaticamente você morreu. Cortou o cordão de prata, já era, você foi. Então, isso se dá onde você também consegue ter informações além do tempo e do próprio espaço. Então você consegue ter informações, vou em tal festa amanhã, puta, acho melhor não ir. Dito e feito, chega lá, encontra quem não era para encontrar, acontece alguma coisa e fala, putz, eu tava com a intuição que eu não devia ter ido. Ou seja, uma coisa além do tempo, do espaço, hoje eu tenho que ir lá fazer, sei lá, o trabalho em tal pessoa.
dá tudo errado. Você se perde com o carro, você fica rodando em círculo, ou seja, dá aquela confusão total na tua vida. Por quê? Porque tem alguma coisa naquele momento. Já é uma percepção. Ou seja, além do tempo e do espaço, é uma coisa extracorpórea. Não é porque teu espírito não se projetou, mas você teve uma informação além do tempo, além do momento, além de uma outra situação, em que você teve já um pré-conhecimento ou um pré-deslumbre daquela situação. Então você já consegue ter um reconhecimento disso. Então isso é muito importante. Como uma outra sensação que acaba tendo e também é justamente aquela noção meio slow. Não sei quem já teve essa sensação de que às vezes você parece que acorda, mas você não acorda. Você olha assim de lado, você vira, parece que a mente ela demora para chegar. Parece que você está slow. O famoso slow motion. Parece que você está em câmera lenta. Parece que você está um pouco mais lento nas coisas. Tudo é mais devagar. Porque é como se você não tivesse encaixado nisso. Ou seja, você está neste mundo físico, claro, através do corpo, mas você não encaixou completamente. Não está 100% ali encaixado. E essa falta desse encaixe justamente faz com que você esteja meio deslocado e meio não. Então, aparentemente, você sente sabe aquele dia que parece que tudo está devagar, as pessoas falam, parece que você tem que olhar bem aquilo que a pessoa está falando para reconhecer e perceber. Você não está cansado, você não está nada, mas é como se você tivesse realmente meio que anestesiado. Sabe, quando você volta de uma sensação, tipo você dorme à tarde bastante, aí você acorda, parece que você não acordou ainda, está naquela sensação slow. Essa já é uma expressão extracorpórea. Porque você já está meio deslocado, meio não, você não encaixou completamente também dentro dessa sensação. Então, dar também essa sensação além disso. A falta de controle do corpo é uma delas principal, quando você perde a autonomia de alguma coisa, e você não nota, isso você pode estar tanto incorporado ou não, ou no processo de meditação, ou quando você está muito concentrado fazendo alguma coisa, e você percebe que há uma interferência do corpo de alguma coisa, seja na mão, seja, sabe, quando do nada, aparentemente você sente aquelas câimbras, aquelas coisas estranhas, e de repente, né, o olho formiga começa a dar aquele coisa... Oi? Começa a tremer. Então, ou seja, tantas reações que já são expressões extracorpóreas, que já significa esse pequeno deslocamento. Claro, existe uma variações a ponto de uma projeção da inconsciência, que é um desdobramento, onde você sai 100% consciente do corpo e tem total domínio, ou você está no corpo. Mas entre um e outro, existe uma variedade. E não é porque eu não saí completamente que eu não saí. Não, já existe. Tem pessoas que não estão encaixadas uma vida inteira. Tem pessoas que nunca estão. É aí que algumas entidades vão dar elementos, fazer algumas coisas em relação a aterramento. Aquela pessoa está, sabe, não falta um aterramento, falta o pé no chão. E a pessoa perde a noção da própria realidade dela, do dia a dia, do mundo. A pessoa fica completamente, sabe, ela é dominada pelas sensações, pelas emoções. Ela não tem controle do corpo. Por quê? Porque uma pessoa dessa, ela tanto tem o controle diante do próprio corpo dela, como ela tem também o domínio de conseguir se deslocar e permitir com que essa entidade ou qualquer outra situação tenha o domínio sobre o corpo dela também. Ou seja, ela tem esse controle, ela tem essa ligação e essa força de lidar com essas duas situações. Então, essa falta de controle no corpo, essa falta de domínio diante do corpo, faz com que seja uma pessoa mais vulnerável. Então isso é muito comum a gente reconhecer, que essa falta de domínio que a gente acaba reconhecendo e percebendo, acaba acontecendo. Às vezes é uma bebidinha um pouco a mais. Tem pessoas que usam de subterfúgios, vai buscar santo daime, vai buscar droga, arruasca, ou seja, vai buscar alguns subterfúgios para que possa perder esse domínio. E tem pessoas que fazem isso sem perceber, tem pessoas que não têm controle nenhum de nada. São totalmente manipuladas pelo plano espiritual, pelo um carrego, por uma obsessão, e as pessoas não percebem que elas estão ali obsediadas. Ela não gosta daquele fulano, briga e tal, e nunca percebeu que aquilo é uma influência total. Porque aquele sentimento não é dela. Se ela for analisar friamente, ela não tem nada pelaquela pessoa, nem pós, nem contra, nem a favor, nem nada. Mas ela sente uma repulsa, ela sente uma coisa completamente sem sentido, e ela não percebe que ela já está sendo manipulada justamente por esse desencaixe. Porque esse desencaixe ele não se dá somente espiritualmente do espírito deslocado, mas se dá emocionalmente, se dá mentalmente, se dá através tanto de um corpo mental, de um corpo emocional e muitos outros corpos sutis. E às vezes esse deslocamento que você está é mental naquele momento, às vezes é emocional. E você não tem as rédeas e o controle e o domínio da sua emoção naquele momento. E qualquer situação você perde o controle.
É aquela coisa que você ouviu uma frase, você já perde o controle, não sei o que, sabe? Ah, não leva o desaforo para casa. A pessoa se transforma e depois, às vezes ela fica tão louca que você fala, você viu o que você fez? Tal, a pessoa não lembra. Ah, eu bati em fulano, tiveram que 3 me segurar e não sei o que. Eu não lembro. Eu não lembro. Se descontrola a tal ponto que grita, perde o controle das coisas, fica totalmente alterado. E assim, como se fosse uma pólvora. Foi uma faísca. A pessoa explode de tal maneira, vira assim, praticamente uma bomba. E depois, mas a pessoa ela não percebeu que não teve motivo, ou seja, teria que estourar se tivesse alguma coisa séria, algum assunto assim. Às vezes a pessoa estoura por causa, sei lá, de um cachorro, ou coisas idiotas nesse sentido. E aí a pessoa vira um demônio, vira por causa de um gato, ou não sei o quê. Oxi. E aí a pessoa, ela perde completamente de comida. Às vezes, sabe, por causa de comida, porque tirou, sei lá, eu coloquei um Danone na geladeira, o outro foi e pegou o Danone, e quando explode, faz aquela coisa. Gente, isso é interferência. Você, sabe, você faria uma atitude dessa, uma ação dessa, justamente por causa disso. Olha o quanto você está completamente alterado, o quanto você não tem domínio. Tudo bem, emoção, mas isso acontece fisicamente também. Fisicamente existe essa alteração, que é, claro, a incorporação, o domínio, às vezes a agressão que vem, como se você tivesse tomado por uma situação. A gente acha que o tal tomado é se concentrar, a entidade pegar e fazer, não. Às vezes naquele momento de transe, onde você fica completamente insano, há uma interferência. Porque a gente acha que só existe incorporação. Não, existe incorporação, estado alterado de consciência, a transe, possessão, desdobramento, estado vibracional. Existem várias variações desses processos. Às vezes, claro, você não está incorporado naquele momento, mas você está num estado alterado. Às vezes você não está nem no estado alterado, mas você entrou num processo vibracional, e naquele processo que você vibrou, você fez uma frequência, uma afinidade com alguém na mesma sintonia. Geralmente é raiva, é ódio, é cólera, é nervoso. E aí você fez aquilo e você estourou. Ah, mas eu não estava incorporado. Não, mas você estava em afinidade, em sintonia. E Jung já provou através do inconsciente coletivo. Ele já provou, os arquétipos estão aí justamente para mostrar isso. Aquele arquétipo, quando você alcança, todos que estão ligados àquele inconsciente coletivo manifesta daquela forma. Então olha o quanto isso é importante, o quanto isso é fundamental. Então, é ter o conhecimento do que passa pelo teu corpo. Isso é uma coisa que tem que ficar atento. Porque quando você começa a ter esse conhecimento do que está naquele momento e você consegue friar e falar, opa, o corpo é meu. Calma aí, por que eu vou agir assim? Às vezes você briga com uma coisa que a pessoa comprou, aí você briga por ela fez, pô, mas quem comprou foi ela. Vai lá e compra o seu então, sabe? Tipo, então, esse processo, no meu ponto de vista, ele se inicia e você passa para o segundo, que já entra a habilitação, justamente quando você percebe o que está passando pelo seu corpo e você consegue ter o controle dele. Ou seja, você consegue frear isso. Você consegue ter opa, o corpo é meu, quem controla sou eu. Opa, a emoção é minha, o sentimento é meu, quem comanda sou eu. Então você consegue ter essa percepção naquele momento. Tudo bem, às vezes você pode ter chegou até o meio, às vezes você parou um pouco antes, mas em algum momento do processo você conseguiu, opa, alguma coisa tá aí. O corpo é meu e eu não vou permitir com que eu seja usado, manipulado, que eu seja um fantoche como eu estou sendo. Não importa se é fisicamente, não importa se é emocionalmente, não importa se é espiritualmente, não importa se é corporeamente, não importa, mentalmente, não importa, mas você consegue ter um certo controle, sabe? Então, esse é o ponto que eu acredito que se encerra aí esse processo de reconhecimento. E aí você começa a estar apto para o segundo passo, que já é a habilitação. Nos 20 minutos, vou tentar, juro que eu vou tentar correr. Porque a minha ideia é tentar hoje, das 7 fases, pelo menos falar 2 hoje. A segunda fase desses processos é a habilitação. A habilitação eu coloquei como, após você reconhecer e decidir buscar, claro, o conhecimento e a prática para controlar, atender e aprimorar tudo isso que aconteceu. Então é quando você tem esse reconhecimento, reconhece que tudo isso está acontecendo, tem essa percepção, tem a expressão extracorpórea, tem o domínio do corpo, e aí você se sujeita a realmente buscar esse autoconhecimento. Realmente a ir atrás
dessa informação e desse conhecimento que pode não só te aprimorar, mas pode vir a trazer a você base, alicerce, caminhos, dicas, conhecimento para como você vai lidar com isso. Então, claro, é através não só de uma busca, mas também de uma orientação para que você consiga lidar com tudo aquilo que está naquele momento mexendo com você, que está acontecendo com você, e você consegue ir atrás. Então, o primeiro eu coloquei como busca pelo conhecimento, também dividi em 3 etapas. Então, essa primeira da habilitação é quando você busca esse conhecimento. Então, é quando você quer entender e ter algumas informações para aprender a desenvolver. Claro, é um processo de aceitação. É quando você aceita que não tem como fugir, você aceita que aquilo faz parte da sua realidade, já está num nível onde você não tem mais o controle e você precisa controlar. Então, para isso, deixa eu ir atrás e buscar conhecimento. Por exemplo, comigo aconteceu, o dia que eu comecei, eu era criança, e eu comecei a ver constantemente, a ponto de confundir vivo com morto, e isso começou a me assustar muito. Eu era criança, tinha uns 7 anos, mais ou menos, e eu fui, quem me conhece há mais tempo conhece da história, eu fui num hotel, fazenda em Bananal, Barra Mansa, um hotel que chama Boa Vista, onde foi gravado Cabocla, Assim, todas essas novelas da Globo, é um hotel fazenda, foi gravado, maravilhoso, recomendo todos irem para lá, conhecer. E eles preservaram tudo, como era. Hoje acho que está bem já mudado algumas coisas, mas eles conservaram ainda bastante coisa, senzala, tinha aquela fazenda, acho que Ouro Verde do lado e tal. E eu fui visitar, e fui em lugares, claro, onde tinha toda uma parte de escravidão, senzala, tudo. E eu entrei, comecei a passar mal e ver coisa, e as pessoas me chamando, e eu comecei a entrar em desespero. E assim que eu cheguei, eu vi 2 homens sentados numa mesa, tomando café, e vieram falar, falavam comigo, e só eu via, ninguém via, você imagina. Então, daí que eu tive esse reconhecimento, foi tanto que eu olhei e falei, não, eu preciso entender. A sorte que eu venho de uma família de berço espírita já, minha avó, meu avô chegou, não, isso que você está vendo é isso, 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 você tem que buscar conhecimento, você tem que entender, é uma visão que você tem, isso acontece, assim, assado, é uma percepção, e você vai atrás. E aí eu tive essa aceitação, bom, já que não vou fugir, vou atrás e vou conhecer. Então, comecei a buscar orientação, conhecer, ler, estudar, ir atrás. Então, desde os meus 7 anos, já comecei a caçar e entender o que estava acontecendo comigo. Então, esse processo de aceitação, onde você busca o conhecimento. Então, é quando você, de certa forma, você tira o véu do mistério. Aí começa a ficar legal. Porque até então, primeiro, existe o medo, e segundo, existe o mistério. Porque, aparentemente, o que você desconhece, você coloca e embute muitas coisas ali que aparentemente não são reais. Ilusão, expectativa, você cria uma visão que é uma visão de fora. É uma visão que todo mundo imagina o que tem ali dentro, imagina o que é, imagina. Quando você começa a ir atrás, buscar conhecimento, entender, nutrir de informações, você tira o véu. Você começa a ver por trás o que aparentemente, o que parecia um grande mistério, não tem nada de mistério. O que tem é uma necessidade de buscar, de conhecer, de se aprimorar e de entender. Então é legal, porque sabe quando você olha uma mágica e você fica, nossa, que mágica legal, que mágica bacana? Aí, de repente, alguém vai e te ensina sobre a mágica, ou você vê o truque e você fala, caraca, que legal. Dá aquela sensação de nossa, que incrível. E você descobre por trás das câmeras como existe, por trás o que funciona. Então é aquele mistério de você tirou o véu. Você entendeu justamente o que é e o que funciona. Então você recomeça a reconhecer e descobrir o fundamento, a base, o alicerce, o que realmente tem ali para te trazer de informações, para somar e conhecer. E aí, diante disso, você começa a identificar também outras manifestações em que você teve que você não percebeu. Porque quando você tem o conhecimento, você começa, putz, aconteceu isso lá e eu não percebi. Putz, aconteceu isso aqui, eu não tive noção. Então você começa a perceber que o plano espiritual já estava chamando a sua atenção, às vezes desde quando você nasceu. Só que você não identificava e reconhecia que aquilo já era uma influência espiritual, que já era o plano espiritual, suas entidades, seus ancestrais, o orixá, chamando a tua atenção. E aí quando você começa a conhecer e entender as expressões, as percepções, as manifestações mediúnicas, você começa a perceber que teve coisas que você encarou como normal, como natural, ou como coisas da vida, e você começa a entender que faz sentido. Fala, caramba, a espiritualidade me chamou aqui. Olha, aconteceu isso, sabe? Aquele pesadelo que eu tinha quando era criança, aquilo que você começa a descobrir. Então, além de tirar o mistério, você começa a reconhecer o quanto o plano espiritual sempre foi presente na sua vida e você nunca notou. E você nunca percebeu. Então isso é muito legal e bacana.
E aí, claro, você começa, além de se identificar, você começa a descobrir algumas técnicas, que aí começa a ficar cada vez mais bacana. Porque você começa a descobrir a sua técnica. Dentro desse processo de incorporação, como você controla, quando é uma coisa ruim, quando é uma coisa boa, quando é tal entidade, quando é um orixá, quando está querendo dizer para não ir naquele lugar, quando aquela pessoa tem inveja de você. Então você começa a descobrir o como você responde a isso e como o teu corpo te ajuda, como a tua mente. Porque aí você começa a fazer um equilíbrio entre corpo, mente, emoção e espírito, e aí você começa a identificar com muito mais clareza tudo isso. Então, você começa a descobrir até técnicas. Ó, se eu fizer isso antes do trabalho, parece que eu sinto mais. Se eu fizer assim assado, parece que a percepção é maior. Eu sinto mais, eu me controlo mais. Então você começa a descobrir que, claro, existem infinitas técnicas, você começa a descobrir a sua. Que no teu caso aquilo é excelente, que no teu caso aquilo ajuda, aquilo aumenta a tua percepção, aquilo ajuda você a se entregar muito mais, aquilo contribui. E você começa a descobrir essas técnicas. Ou seja, por isso que eu coloquei justamente como habilitação. Você começa a se habilitar. O que é um cara habilitado? É um cara que ganha carta de motorista e pode. Ele não tem controle ainda sobre o carro. Ele acabou de fazer um teste, ele acabou de passar no teste, teve aquela experiência e ganhou o carro, que seria o corpo. Então ele vai ainda com calma, todo mundo buzina, chama ele de barbeiro, mas ainda assim ele vai, porque ele vai ganhando o domínio e o controle do carro. Como se ele fosse uma extensão, a ponto de ele estar com o pneu baixo mais para frente e perceber, ó, o pneu tá murcho. Passar em um buraco um pouco mais assim, ele perceber. Então ele começa a ter uma percepção como se o carro fosse uma extensão dele, mas isso lá na frente. E inicialmente ele tá habilitado, ele está se habilitando para aquilo. Por quê? Porque ele está tendo que estudar sobre o carro, ele está tendo que estudar sobre leis, para saber fazer. Então, como que alguém vai te dar um carro e vai falar, Tó, você não conhece o carro, não conhece o mecanismo, não conhece nada de leis. Você vai entrar numa rua, você não sabe o que é placa, rua sem saída, você não sabe o que é farol. Como que você vai? Então você precisa ter o mínimo de conhecimento e orientação para você saber o que é um freio, como ligar um carro, como você conduzir e como você se portar diante de outros carros que estão ali. Ou seja, de um mundo que já existe rua, que já existe tudo. Então esse processo de habilitação, o conhecimento ele é fundamental para você saber até quais são essas técnicas. Você descobre que assim assado é mais fácil, fazer isso, outro é muito melhor. Então você começa a ter essa habilitação. Então, claro, você começa a ter um pouco mais de prática em relação tanto à incorporação, aos outros controles mediúnicos que você acaba tendo. Claro, meditação ajuda, porque ajuda você, de uma certa forma, a refinar esse potencial bruto em uma habilidade um pouco mais refinada. Então você, independente do barulho ou de qualquer coisa, você consegue se concentrar. Se tem atabaque ou não tem, você consegue trazer entidade, porque embora o atabaque ajuda, mas você estar na mesma frequência daquela entidade. Então você começa a desenvolver técnicas próprias para auxiliar e para você manifestar todo esse tipo de reconhecimento que tem. Então olha o quanto lá atrás desse reconhecimento você vem andando e hoje você já está num processo já de incorporação, onde você já está, claro, recebendo esse monte de informações, sensações, emoções, expressões, manifestações, e você começa a ter uma certa, claro, o que não pode é o desespero. Porque se você vai pegar o carro, vai dar desespero, claro, você só faz besteira, você esquece tudo, você não faz. Então, por isso que é importante autoconfiança, segurança, que aí é onde entra o controle. A segunda fase que eu trouxe dessa habilitação, eu trago o controle. Por quê? É quando você primeiro começa a distinguir quando essa influência é espiritual e quando você vai lidar com isso. Então, é quando você começa a distinguir exatamente, primeiro, essa influência é sua ou é do outro. Você tem total domínio de perceber que aquilo já é uma influência externa. Você já percebeu, pô, isso não é meu. Isso é da pessoa que eu encontrei, é do lugar que eu fui, é alguém que está mandando isso para mim, é alguma coisa que eu fiz e isso aconteceu. Então você já começa a distinguir isso, essa influência, e às vezes até uma influência espiritual mesmo. Ou seja, é quando você já consegue tratar das suas próprias emoções e sentimentos e você tem um certo controle sobre isso. Então você já não é marionete na mão de tudo isso. Porque se você permitir, vai acontecer, mas você tem o controle sobre isso. Ó, nesse momento eu vou deixar. Porque eu acho que é importante eu ter esse auxílio neste momento que eu preciso ter isso, mas agora não. Então isso é legal, vai numa entrevista de emprego, sentir a presença de uma entidade que vai te trazer naquele momento calma, vai afastar a ansiedade, por que não? A gente só pode sofrer influência ruim, não boa? Não. E a entidade chega
Às vezes o erê gosta muito naquele momento, te dá uma sensação de alegria, de paz, você chega lá tão tranquilo. Assim, a pessoa gosta de você, sente que o erê tem esse carisma, essa afinidade. Do nada, a entrevistadora adora você, olha pra você e fala, nossa, mas você tem uma cara tão engraçada, gostei tanto de você, não sabe o porquê. Até te oferece bala, como já aconteceu uma vez isso comigo. Você quer uma balinha? Tipo, me ofereceu. Sabe, tipo... Por quê? Porque você já tá trazendo também essa influência, mas aí você tem controle sobre ela. Então, ao mesmo tempo, é também controlar essas energias, tanto as negativas quanto a positiva. Então, além de você já reconhecer, perceber, já ter essa busca pelo conhecimento, você tem o controle através de controlar essa energia. Então, você sabe tanto se defender e como direcionar esse tipo de energia. Então, você já consegue direcionar para onde vai essa vibração, essa positividade, essa energia. Você consegue ir além e direcionar isso para você. Então, você consegue, além disso... Tanto que você consegue controlar, como você consegue sustentar ela no corpo. Então você controla e sustenta. Como sustenta? Uma entidade que vai vir no teu corpo vai ficar 1 hora ali. Às vezes a entidade já está querendo ir embora, no começo ela não quer ficar, mas você vai ter que sustentar ela ali. Então além de você controlar, dominar aquela energia, você tem que sustentar aquela energia ali. Porque às vezes ela também não tem muito aquela destreza do corpo de pegar e tudo, e ficar naquela consciência, e você também não, e você quer que a entidade vá embora, e a entidade também quer ir, então ela fica 5 minutos e vai embora. Não, você vai ter que aprender a sustentar aquela energia ali. Então, se você tem um controle daquela energia, por mais que ela esteja indo embora porque ela já quer sair, você tem controle de puxar ela e falar, não, você vai ficar aqui. E aí você começa a ver que naquele momento ela começa a ir diminuindo, e aparentemente a tua consciência vem voltando, você puxa ela de volta. Não, 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 pode trazer para cá. Você sustenta e faz ela retornar novamente, até mais forte e sustentar ali. Então, além de você ter o controle de defesa de energia, de emanar uma energia positiva para alguém, de se defender quando alguém está te mandando uma carga negativa, e você consegue, não importa qual é a técnica que você vai usar, se é oração, se é paó, se é meditação, se é acender uma vela, mas você vai aprendendo técnica, se é um banho que você vai preparar, se é um ebó que você vai fazer, um fuxico, não importa o grau de conhecimento que você tem. Mas você já começa a estar habilitado para você conseguir se defender disso. Para você conseguir se proteger disso. Ao mesmo tempo, de se controlar em relação a isso, e ao mesmo tempo você evitar essa sobrecarga também. Porque há tanto a necessidade de você segurar e sustentar isso, como a sobrecarga de você estar totalmente desequilibrado emocional e ter uma sobrecarga excessiva diante daquilo. Então é tanto você sustentar, porque muitas vezes a dificuldade desse médio é segurar aquela entidade ali durante 1 hora. Ficar uma gira, às vezes, começa das 7 até as 10 da noite, aquela entidade fica ali, não vai ficar. Não consegue. Claro, eu entendo isso, mas sustentar o maior número possível, a ponto de depois a entidade vir e não ter mais esse problema. Se precisar virar 2, 3 dias, ela vira. Quantas vezes dentro de Quarto Santo, 21 dias recolhido, Herê fica praticamente o dia inteiro, horas e horas. Já vi pessoas ficarem 12 horas incorporadas no Herê, embora dormindo e quando acordar já no Herê. Já vi isso acontecer? E aí, a entidade está ali. Como que chega uma hora que a pessoa não consegue mandar embora? Por quê? Porque se torna confortável. É aí que é legal, que é onde entra no terceiro. Gente, estou dando uma corrida nisso que a gente tem praticamente tempo curto. Mas o que eu peço aqui, principalmente quem chegou atrasado, mesmo que veio ouvindo, eu quero que vocês escutem essa live novamente. Porque assim, eu estou dando muita informação de tópicos que eu poderia falar, que nem eu só poderia falar durante 1 hora sobre somente a percepção. Mas eu estou tentando ser rápido. Então assim, eu quero que vocês depois escutem novamente essa live e vejam esses pontos específicos, cada um. Porque às vezes é tanta informação que está vindo e algumas coisas estão passando despercebidas. Escrevem, anotem, vejam com vocês, tragam para mim, ó, você falou isso aconteceu comigo em tal lugar, tragam exemplos, para que a gente possa usar para os outros, porque às vezes o exemplo para você, ele também já teve, pode servir, o outro pode, puta, aconteceu isso comigo tal, e também não lembra. Então vamos trazer esse tipo de coisa, através disso, escrevem isso, porque eu vou cobrar, e quem não tiver, vai ter baixa. Aí o terceiro ponto, e o último da habilitação, eu chamei de acolhimento. Então é quando você se sente acolhido, de fato, pela casa, pelos seus irmãos, pelo pai, pelas suas entidades. Ou seja, você sente esse acolhimento, você sente que naquele momento você não está sozinho. Você sente que tem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, que passaram, e que estão dispostos a te ajudar, que estão dispostos a mostrar para você qual que é o seu próximo passo, como você precisa melhorar, como você precisa ir além, aonde você está pecando. Ou seja, são pessoas que estão na mesma vibração, que buscam a mesma coisa, ou seja, são pessoas da mesma turminha, modo de dizer. Então,
Isso lhe dá, claro, as ferramentas, porque você vai ter pessoas que tiveram experiências diferentes e que descobriram outras formas. Não importa como você aprendeu a ler, o que importa é que você sabe ler. Não importa se você aprendeu, se você começou com o A, I, O, U, se você começou com o abecedário, se você começou Babé, Bibobu, não importa como você aprendeu. Se você aprendeu com letra maiúscula, com letra de mão, se você aprendeu com letra cursiva, letra... Não importa. O que importa é que você sabe ler, que você hoje consegue escrever. O modo que você aprendeu é totalmente indiferente. O como você chegou a isso é totalmente insignificante. O importante é que você sabe. Então isso é importante que eu gostaria que vocês percebessem. Então isso também lhe mostra, através desse acolhimento, alguns erros repetitivos que você está tendo. Porque uma das coisas mais curiosas que eu vejo no médium nesse processo são erros repetitivos que ele tem. E ele não consegue perceber. E justamente está repetindo para mostrar para ele que aquilo é um limite para ele. Que aquilo impede de ele ir além. Por quê? Porque ele acaba sendo também repetitivo em alguma coisa. Ele acaba sendo totalmente repetitivo nisso. Então, isso traz para ele, claro, perceber que ele precisa nutrir e acolher melhor aquilo que lhe dá confiança e segurança. Quais são as sensações, as situações, as técnicas, os momentos? Claro, vai gerar afinidade. Isso é normal. Às vezes você começa a ter afinidade mais com ele, um pouco menos com ele. Normal. Porque são energias um pouco mais próximas e isso é bacana. Às vezes você vai ter afinidade, às vezes dentro do próprio legal, da casa, que é legal, às vezes você tem determinado padrinho ou madrinho dentro de um buril ou de uma feitura, e às vezes você vai ter afinidade com o outro. Por quê? Porque muitas vezes a tua relação não é nem com aquela pessoa, mas é com o santo dela. Às vezes você pode ter, às vezes, por exemplo, sei lá, a Júlia, ela é afilhada do Elinho e começa a ter com a Bá. Às vezes a relação dela, pessoa, o consciente dela com a Bá tem muito mais afinidade. Mas às vezes o santo dela ou ela tem muito mais afinidade com o Ogum do Elinho do que com o Xangô da Bá. Mas ela tem afinidade, e tudo bem. Então isso é legal, isso é natural. Você vai perceber isso quando aquela entidade está ali presente, aquele orixá está ali. Aí você vê que você não está vendo a pessoa. Você está vendo aquela entidade, você sente uma atração por ela e você não sabe por quê. Porque é o orixá daquela pessoa. Então você consegue ter até esse acolhimento desse outro lado que tem. Porque aqui não somos pessoas, somos representantes. De orixás, de ancestral, nós somos continuidade de alguma coisa que tem. Então, você reconhece essa necessidade de buscar, claro, orientação, de buscar conhecimento, mas desenvolver isso de forma clara e segura. Então, quando você começa a perceber que você precisa desenvolver isso dessa forma, então você sente essa extensão além do carro, como que eu falei, você começa a perceber que você tem para entrar na próxima fase, que é a fase do equilíbrio. Aí onde sim você vai se equilibrar com tudo isso e perceber exatamente aonde você entra, onde entra o outro. Aonde entra você, onde entra a sua entidade. Até que ponto é você, até que ponto é a entidade. Até que ponto que você está interferindo naquilo e atrapalhando a entidade. É aí que já começa a ficar um pouco mais. Porque até então, nesse acolhimento, você sente essa segurança, você sente esse acolhimento em que você tem, essa base, você está buscando esse conhecimento, você tem toda essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, quando eu trago essa ideia de acolhimento, é quando você percebe essa necessidade de usar essas ferramentas, reconhecer esses erros repetitivos que você está tendo e, principalmente, saber que, naquele momento, quando você se sente acolhido, sua autoestima melhora, sua segurança. Vai ter entidades que você vai se sentir muito mais seguro do que outras. Ah, tenho muito mais confiança de trabalhar com o baiano do que trabalhar com o marinheiro. Tudo bem, mas você vai permanecer nisso? Aí você vai se segurar só no baiano e dane-se o marinheiro, não vem mais. Como assim? Tudo bem, vai chegar um momento em que tá legal, tá bacana, mas aí você precisa ser acolhido por outro, porque senão aquele... Assim, é a mesma coisa você olhar e falar, não, eu só gosto do meu pai, da minha mãe eu tolero. Pô, eu só gosto do meu irmão, da minha irmã eu não gosto. Como assim? Não. Eu vou apurar e vou ter o máximo para que a minha relação com meu pai seja tão boa quanto a da minha mãe, que seja tão boa quanto a do meu irmão, que seja tão boa quanto a da minha irmã, e não tenha isso. Só que para isso você precisa ter esse acolhimento e saber ter essa relação que vai te aprender. Porque às vezes, claro, você vai ter uma afinidade melhor com aquele tipo de vibração, mas com aquele outro, depois que você descobre, assim, porque às vezes o novo causa esse espanto. As primeiras vezes que o lodo chegou, eu detestava. Eu tinha assim, uma aversão do jeito, a forma que falava, como ele era, o brincadeira. Por quê? Porque eu estava vindo de, quem me conhece, quem é das antigas, sabe, de atendimento de Marabô. Que era totalmente formal, totalmente sério, não fazia brincadeira, mas era uma brincadeira totalmente controlada, era uma coisa totalmente conservadora, uma coisa extremamente enrijecida, aquela coisa mais, sabe, mais vô, mais pai, aquela coisa mais
E de repente me vem um totalmente doido que fala besteira, tira sarro, brinca, e aí? Então eu também tive um choque de realidade nisso e tinha uma certa dificuldade. Até mesmo porque a vibração do Marabô é uma vibração densa, concreta, pesada, uma segurança. Do Lodo é uma vibração espalhafatória, uma coisa meia, sabe, aquela coisa meia malandra, aquela coisa que não dá uma sensação de confiança, é uma sensação... Eu demorei para ganhar confiança nele muitos anos. Porque eu tinha a sensação que ele era uma pessoa, uma entidade meio... dá com uma mão, toma com a outra, tá mais preocupado na brincadeira, até eu reconhecer. Mas levou um tempo. Agora imagina se eu falo, não gostei, acabou, e só vou no Marabô. Olha a chance que eu perdi, o quanto eu aprendo com ele, o quanto ele ajuda as pessoas. Então, a gente não pode ficar preso a isso. Por isso que esse acolhimento, ele se dá onde você também tem habilitação de outras coisas. Se você tem habilitação de carro, mas se você pode ter habilitação de moto, disso, tudo, e faz parte, você nunca vai usar, beleza. Mas se você vai dirigir um ônibus, você precisa de habilitação disso. Se você vai dirigir um caminhão, se vai dirigir moto, você precisa. E se você tem isso, por que não se habilitar para esses outros tipos de vibrações que são diferentes? Sair da zona de conforto. Porque às vezes você está ali naquela zona de conforto, e você vai olhar, você está 1 ano nessa zona de conforto, só com a mesma entidade, do mesmo jeito, da mesma forma, e cadê a evolução? Cadê o que está? Nada foi além. Entendeu? Então esse... são os 2 pontos principais, deu horário, gente, deu 8 horas. Então esses são, dentro do 7, eu vou recapitular só o 7 para vocês lembrarem. Os 7 que eu coloquei são reconhecimento, habilitação, que são os 2 que a gente falou hoje. O terceiro, equilíbrio, firmeza, atuação, confirmação e evolução. Tá? Então hoje eu consegui falar de forma bem rápida esses 2, reconhecimento e habilitação. No próximo desenvolvimento da quinta-feira vai ser equilíbrio e firmeza. Aí depois, no outro desenvolvimento, vai ser atuação. Atuação é praticamente uma aula só, que já é atuação, é já incorporando, já é como funciona essa atuação direto. Aí no 6º é a confirmação, quanto você já vai ganhando essa confirmação das entidades, que depois que você está atuando, quanto você vai ganhando essa confiança. E o 7º é a evolução. Ou seja, quando você já tem essa confiança, mas não dá para estacionar. Tem que continuar evoluindo, buscar conhecimento, ir além, sair do acha que já está preparado e acha que já está desenvolvido. Então é isso. Então é esses passos que eu vou trazer. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Tudo isso são criações minhas, tá? Eu quem trouxe isso de acordo com a minha experiência vendo, o que eu achei bacana, que eu achei legal. Então quero que isso seja útil na vida de vocês. E falo novamente, vejam essa live mais vezes, tá? Porque eu acho que ela é muito útil para vocês perceber. Até mesmo por quê? Porque se você comer bola de algumas coisas aqui, talvez equilíbrio, firmeza e atuação vocês vão bobear em alguma coisa. Porque tem coisas que eu vou puxar daqui. E se você não entender isso e passou despercebido, ou você não ouviu, você vai boiar nessas outras. Tá certo? Gente, você que está aí na live, boa noite, por hoje é só. Até sexta-feira, às 10 horas, nas sextas de reflexões. E o nosso próximo trabalho, dia 19, no sábado, que é Catiço, às 18h30. Tá bom? Tchau, tchau, gente.